Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um, amém? Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: E certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filhas de Amitai: Apronta-te e vai à grande cidade de Nínive, e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. E Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. E ele desceu a Jope, e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem, embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha e para longe do Senhor. Amém? Hoje eu queria falar sobre um tema que muito me chamou a atenção quando Deus me deu essa palavra, que é o entender para atender. O que é o entender para atender? O entender para atender, a maioria das empresas de sucesso nos Estados Unidos, acho que as sete maiores dos Estados Unidos, tem essa técnica de você entender para atender. Eu sei que isso é muito comum entre nós. Quando a gente recebe um chamado ou algo de alguma pessoa maior do que você, e ela chega e te traz um problema, e fala: você tem que solucionar este problema. E às vezes a gente, por medo, a gente acaba não pegando aquilo corretamente. A gente não entende o que a pessoa quer e automaticamente a gente não atende. E essa história de Jonas é uma história muito pertinente. Por quê? A Bíblia diz que Deus chama ele. Você vai sair de uma cidade para outra. E a primeira atitude que ele tem é de ouvir. Só que ele escuta e não entende o que Deus está querendo fazer com ele. É a mania que a gente tem. Quantos de nós já se identificamos com isso? Alguém pede alguma coisa para você, você fala: aham, entendi. Aham, tá certo, eu vou fazer. Aham. Aí a pessoa depois vai cobrar, depois de alguns dias, e fala: e aí? Você fala: é porque eu não entendi direito. É claro. Você não entendeu a direção que você vai, então você não tem como atender. Só que com Deus, o que tem que acontecer com a gente? Não existe pessoas que não querem fazer a obra. Não existe. Porque o desejo de cada um aqui é fazer, certo? E por que a gente não faz? E por que é uma dificuldade de fazer? Por que é uma dificuldade de criar? É porque quando vem a ordem, você não está prestando atenção. E aí você não entende. Como você vai atender um chamado se você não entender para onde você vai? E aí Jonas primeiro tem medo. Vá à cidade de Nínive e grite contra ela, tá? Ele pega o barquinho, paga o preço e foge, querendo fugir da presença de Deus, sendo que a gente não tem como fugir da presença de Deus. Então ele pega e vai para um lugar, a Bíblia fala aqui que ele foi para a Espanha, fugir da presença de Deus. Ele pagou para fugir. Então quando a gente não entende o que Deus quer, a gente não tem como atender. Sabe o que a gente faz? Paga o preço por isso. Entra numa desobediência total e tremenda. Isso foi o que Jonas fez. Mas o princípio estava, ele não entendeu o que Deus estava querendo com ele. E aí ele entra dentro de uma embarcação e vai lá para o fundo. A embarcação está virando e todos invocam seus deuses. E eles descem as escadas desesperados e encontram um homem lá parado, dormindo. Essa é uma situação de quem não entendeu nada. Era para ele estar na frente do povo e falando o que Deus tinha feito. Essa é a situação que a gente fica. Muitos de nós estamos dormindo. E o barco está mexendo, e a pessoa dormindo, e você vai lá e julga a pessoa. Essa pessoa não dá. Isso aí nem Deus dá mais jeito. Deus dá jeito para tudo. O que aconteceu com ela é que ela não entendeu o que Deus queria. E quando a gente não entende o que Deus quer, a gente vai para uma outra cidade. Em que lugar você está hoje? Em qual direção Deus colocou você? Porque quando disse a ele, disse uma ordem só. Não olhou as dificuldades, não olhou o que ele ia passar. Deus falou assim: vá para aquela cidade. Mas nós não somos igual a ovelha.
A ovelha, ela escuta a voz do pastor e ela segue, isso que a Bíblia diz. Só que a gente não somos ovelhas, sabe por quê? Porque a gente tem instinto. A ovelha não tem instinto. Se chegarem a bater na ovelha, a ovelha vai ficar parada, porque ela não tem instinto. É o único animal que não tem instinto. Então ela não tem reação. Ela apanha e fica quieta. Ela está ali no lugar dela. E nós não somos ovelhas, sabe por quê? Porque a gente tem instinto, né? Quando alguém pede alguma coisa para nós que a gente parece impossível, o que a gente faz? Não, aí não vai dar, eu não consigo. Não tem como, eu não tenho como fazer. A gente não acredita no que Deus queria. Porque sempre quando Deus nos manda alguma coisa, a finalidade final é outra. É totalmente diferente do que você é. Quando Deus pede, é milagre. Então Jonas olhou para ele e falou assim: eu não tenho como chegar numa cidade e pregar e falar. Então eu prefiro me esconder. Prefiro fazer o que a ovelha não faz. Só que a ovelha, ela tem duas características boas. Ela não para de gerar algodão. Não importa a situação que ela esteja, o algodão sempre tem. Ela é produtiva. É isso que a gente tem também. E é uma outra característica boa, ela escuta a voz de Deus e segue nessa voz. Foi o que Jonas não fez. Sabe por que ele não fez? Porque ele não entendeu o que Deus queria fazer. E quando Deus estava chamando ele para uma cidade, para pregar contra ela, ele estava olhando uma outra coisa totalmente diferente e grande. Existiam as pessoas em Nínive que precisavam e necessitavam de uma palavra. Então Deus iria usar ele de uma forma poderosa. Isso era certo. Só que ele pegou o problema e se fechou entre ele e viu as dificuldades dele. Então para ele, para Deus, ele era o libertador daquela cidade. E hoje, o que você é? O que Deus tem colocado para você? Você está em qual caminho? Seguindo para onde Deus falou? Ou você está dentro da embarcação dormindo? Se você estiver nessa embarcação dormindo, é porque você não entendeu o que Deus quer. Você é apenas um instrumento para chegar nas pessoas. Jonas era um instrumento para chegar até as pessoas. Mas ele não entendeu como fazia. Por isso, ele não atendeu. Então que hoje você possa entender o que Deus quer. Entender o que Deus quer não é você ficar parado no que Ele chamou hoje. Ele tem uns planos muito altos. Através de você Ele está vendo sua família. Através de você Ele está vendo uma geração. Mas quem tem que dar o ok e ir à ordem? Você. Foi o que Jonas não fez em primeira instância. Depois de ter passado por tudo, ele entra dentro de um peixe grande. E ali ele entende o que Deus quer para ele. E ali ele começa a virar crente, de verdade. Ele faz uma oração, aquele peixe grande vomita ele, e ele vai e executa. Então, para a gente entender, não precisa vários sinais. Entenda no primeiro sinal. Porque o sinal que pode vir depois pode ser muito triste. E você não pode ter força de sair de dentro do peixe. Ou de dentro dele. E hoje o que Deus quer? Que você entenda. Se você parou, se você não consegue andar, se a situação está difícil, sabe o que isso significa? Que você não entendeu o que Deus quer para a sua vida. Então a missão de Jonas era libertar. E quando Deus falava para ele, vá para a cidade e pregue contra ela. E fale do que eu tenho para ela. Ele só entendia assim, ó, eu tenho dificuldade, eu não vou conseguir, ninguém vai me ouvir. E quando Deus chama, é através do Espírito Santo que Ele faz. Porque a obra é de quem? É de Jonas a obra? A obra é de quem? Então Ele vai fazer. Amém? Então o que Deus quer liberar hoje? Uma unção de entendimento. Porque quando você entende, você atende. Pessoas que não entendem, nunca vai atender nada. Porque não entendeu ainda. Você entende o que Deus quer? Não quer só mudar você. Existe uma nação, existe uma geração atrás de você. Através da sua vida vai vir uma geração. Através da sua vida vai vir os sonhos. Através da sua vida vem as conquistas. Através da sua vida você vai impactar um monte de gente. Através da sua vida você vai ser mudado. Mas você tem que entender
o que Deus quer para você. Amém? Curve sua cabeça. Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por essa palavra, Senhor. E eu te peço, Senhor Jesus, que essa palavra gere no coração de cada um que está aqui, Senhor Jesus, uma unção poderosa, Senhor Jesus, tamanha, Deus. Porque como foi Jonas, muitos de nós estamos aqui, Senhor Jesus, e fazemos as coisas erradas, Pai. E andamos pelas direções erradas, Senhor. Mas não é porque queremos desagradar o Teu coração. É porque não entendemos, Senhor Jesus, a grandeza da obra, Senhor Jesus. De como o Senhor é poderoso para usar as nossas vidas, Deus. E foi isso que Jonas não entendeu, Senhor Jesus. Em primeira instância ele olhou as dificuldades. Ele olhou o que era impossível. E a Tua palavra diz que para o Senhor nada é impossível. Que o Senhor possa colocar em nossas vidas, Senhor Jesus, uma unção de entendimento. De saber que a obra não é agora. Deus está vendo no futuro. A nossa vida mudada, uma geração mudada, pessoas mudadas e através de nossas vidas, através da pregação do Teu Evangelho, Senhor. Não queremos ficar parados, Senhor Jesus, porque não entendemos, Pai. Queremos seguir para frente e andar adiante da Tua cruz, Senhor. No nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém e amém.